Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Esta noite é noite de adoração, esta noite é noite de louvor, noite de culto e noite de aprendizado da palavra do Senhor, porque é culto de doutrina. No Cântico de Moisés, no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, Moisés cantou assim: Senhor, que a tua doutrina destile sobre nós como orvalho. Como é bom receber a doutrina de Deus como um orvalho que vai refrescar a nossa alma. Vamos falar com Deus neste momento, em oração. Levante a tua mão ao céu, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: quero, pois, que todo homem ore em todo lugar, levantando mãos santas e fazendo intercessão por todos os homens, em nome de Jesus, Pai. Na tua presença nos reunimos esta noite, em nome de Jesus, Pai. Na tua presença te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, o Senhor é majestoso. Não há outro Deus além de ti, não há outra rocha que nós conheçamos. Nós nos alegramos em conhecer a tua palavra, nos alegramos em conhecer a tua verdade, nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor é o bendito Senhor de toda a terra. O Senhor alegra nossas vidas, o Senhor alegra nossas almas, o Senhor visita a nossa casa, o Senhor visita o nosso lar e a nossa família. A tua mão está constantemente estendida sobre nós. A tua mão está constantemente estendida sobre nós. E por isso, Pai, desfrutamos da cura divina, desfrutamos de libertação, desfrutamos de salvação e de livramento. Senhor, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos guia no caminho a seguir. A tua palavra ilumina os nossos pés para que não tropecemos. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta casa, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nos nossos corações. Ó Senhor Deus, dá entendimento, abre os nossos ouvidos para que ouçamos, quebranta o nosso coração, para que compreendamos a tua vontade, Senhor, e assim viveremos de acordo com o teu querer, porque, Senhor, te servir nos faz muito bem. Tu és a nossa porção na terra dos viventes, Pai. Tudo isso te pedimos e tudo isso te declaramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E para pregar a palavra do Senhor nesta noite, nós convidamos o pastor Washington, da Terceira Igreja Cristã Refidim. Vamos receber o servo de Deus glorificando ao Senhor. Amém. Louvado seja Deus, a paz seja com todos, amém. Para quem não me conhece, eu sou o mais chegadinho aqui, que faz uns 15 anos que eu conheço o pastor Aislan, né? E esses dias nós estávamos vendo alguns vídeos em casa do meu casamento, estava lá o pastor assim, um monte de cabelo na cabeça, cabelinho preto, magrinho, esbelto assim, né? E eu também estava incluído nessa. Louvado seja Deus. Amém? Amados irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 1, versículos de 3 a 5.
Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu lhe peço, Senhor, por estar novamente nesta casa, Senhor, por desfrutar da comunhão dos irmãos, por desfrutar, ó Santo Deus, ó Pai, da presença gloriosa do Teu Santo Espírito. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, usa de misericórdia para com Teu servo. Ó Deus, ó Pai, que diminua eu para que o Senhor cresça, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, aquilo que eu não puder fazer, que o Teu Santo Espírito trabalhe e entalhe nesses corações a Tua boa e perfeita vontade. No nome santo de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Podeis assentar? Eu gostaria de falar com você a respeito da influência, né? Aqui o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele saúda o povo ali da igreja de Gálatas, né? Da Galácia. Saúda o povo e ao mesmo tempo ele começa a exortar, né? Algo que foi instituído, que nós não estamos aqui não por merecimento, mas sim pela misericórdia de Deus. Estamos aqui, né, na presença de Deus porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos tirou daquele mundo perverso para nos conceder a sua presença, nos conceder a sua salvação. E aí, quando ele saúda a igreja, né, ele foi muito notório em exortar as pessoas. Ele colocou aqui o qual deu a si mesmo, né, em obediência a Deus, Jesus se doou para resgatar aquele povo, para tirar aquele povo do pecado, né, e se colocou na condição do quê? De um líder que obedeceu até a morte. Um líder que se doou por amor aos seus servos, para os seus conservos, para todos aqueles que viriam como nós, né? Ali já tinha se passado mais ou menos uns 55 anos depois de Cristo. E Paulo exortando aquele povo, no versículo 6, aquele que, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E a influência nos dias de hoje, né? Muitas vezes nos querem tirar daquilo que o Senhor nos chamou. Ele quer influenciar para que nós percamos a referência a qual o Senhor nos deu. E muitas vezes são pessoas, coisas e situações que nos influenciam, né? Então, ao longo da minha vida, ao longo da sua vida, muitas pessoas você conheceu, que influenciaram a sua caminhada, a sua jornada, né? Eu, quando era pequeno, quem me influenciou para ir, eu trabalho na área de mecânica industrial, quem me influenciou a isso foi meu pai. Simplesmente por um fato, né? Meu pai viajava e nessa que ele viajava, se ausentava, né, por algum tempo, e eu fui mexer na minha bicicleta. E nessa que eu fui mexer na bicicleta, eu tirei toda a graxa dos rolamentos da bicicleta. E eu queria porque queria que as esferas do rolamento ficassem ali. Aí meu pai me ensinando com toda a paciência quando voltou de viagem, me explicou, me ensinou, e aquilo ali me instigou a continuar. Essa influência, né, me cativou justamente para que eu me tornasse o que sou nos dias de hoje. E quantas outras pessoas, um professor, né, um amigo, né, pessoas ao nosso redor, pastor, né, nos influenciam justamente para sermos o que somos. E aí, essas pessoas começaram a ser influenciadas pelo quê? Pelo judaísmo, segundo a lei, né, colocando um outro fundamento que não era o evangelho de Cristo, que era a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes isso acaba contaminando e minando a condição de eles crerem e confiarem. Então o Senhor nos escolheu justamente por quê? Porque Ele nos ama. E Ele quer nos fazer bem. Ele quer que a sua casa se encha da nossa presença. Então, para isso, Ele usou de misericórdia. Aquilo que estava contra nós, a sentença que estava contra nós, né, a sentença, Jesus levou sobre si. Então, Ele colocou aqui, Paulo exortando aquele povo, né, para que ele se colocassem e voltasse ao evangelho ao qual tinha sido pregado. E no 7 ele diz, o qual não é outro, mas há alguns que vós inquietam em querer transtornar o evangelho de Cristo. E Cristo foi muito claro.
Quando ele esteve ali pregando, anunciando o Sermão da Montanha, quantos outros sermões ele colocou, ele foi muito claro, ele foi muito explícito, mostrando para o povo que viria pessoas malignas, pessoas que iam transtornar muitas vezes o Evangelho de Cristo, falsos profetas, e ele foi anunciando, foi declarando. E aqui Paulo se depara com essa situação, a qual a igreja estava sendo contaminada, a qual a igreja estava sendo sugada. Por quê? Porque eles estavam voltando às velhas leis, estavam voltando, né, a fazer com que aquilo que Cristo havia sido pregado na cruz caísse no esquecimento. Isso porque se passou apenas 55 anos, ou um pouco mais. Agora imagine nos dias de hoje, se nós não estivermos exortando, orientando, guiando, falando para o povo, com tantas influências que estão ao nosso redor. Nós estamos vivendo uma era tecnológica onde existem vários influenciadores ali na internet. Influenciadores que muitas vezes conduzem várias pessoas ao erro, ao engano. Influenciadores que minam a fé em Jesus Cristo. Influenciadores que muitas vezes te contaminam com aquilo que é terreno e faz com que você se esqueça daquilo que é celestial. Não vou qualificar a todos, não vou ser com todos, porque há alguns que muitas vezes te ensinam a cuidar da sua saúde. Te ensinam, às vezes, você, né, ser educado. Te ensinam, muitas vezes, algumas coisas que você pode usar no dia a dia. Não são todos. Mas entenda bem, o nosso general é Cristo. Ele tem que ser o nosso influenciador. A palavra dele tem que ser a nossa âncora. O que fugir disto, o que sair fora disso, não aceitamos, não temos que refutar, nós temos que lançar fora. E a influência muitas vezes leva a gente ao erro. Tem pessoas que parece que tem um imã, tem uma situação a qual eles, eu acho que é o maligno que capacita as pessoas dessa forma, que atrai as outras, fazendo com que elas neguem o que é correto e se apeguem naquilo que é mundano. Neguem aquilo que é bom e busquem aquilo que é mal. E a influência muitas vezes traz desavenças dentro da casa, dentro do lar. A influência de um amigo que muitas vezes não honra pai e mãe, isso influencia muitas vezes os nossos filhos. Amigos que muitas vezes são mais uma pedra de tropeço do que uma ajuda. Nós temos que estar bem antenados a isso. Bem antenados a isso. Porque nós temos que entender e compreender que o mundo, né, não nos pertence. O mundo, a palavra do Senhor é muito clara, o mundo jaz do maligno. E nós temos que lutar contra isso. E Paulo aqui, em Gálatas, né, para você ver como que são as coisas. Em Gálatas 2, né? Gálatas 2, 14, diz assim: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo exortou a Pedro. Pedro não era qualquer um. Pedro andou com Jesus. Pedro estava do lado de Jesus, viu as coisas que Jesus fazia, amava os pecadores, trazia para perto os transgressores, fazia com que ele se convertesse, fazia com que a sua influência mudasse o curso daquelas vidas. E aqui está Pedro, no meio dos gentios, fazendo com que os gentios se convertessem ao judaísmo, não ao cristianismo, não a render ao seu coração, não a circuncisão da carne, mas sim no espírito. E é isso que Paulo pregava, né? E aí ele coloca aqui: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Muitas vezes Pedro se considerava um pecador por estar junto dos gentios, e não é isso que Jesus fazia. Ele se colocou junto dos gentios, ele se colocou junto daqueles que eram pecadores para atraí-los, para tirá-los da condição a qual eles se encontravam. E Paulo foi chamado para isso.
ele sendo judeu, ele tendo uma nacionalidade judaica, ele foi atraído, ele foi chamado por Jesus justamente para atrair aqueles que estavam longe da salvação. Por quê? Eles estavam influenciados, eles estavam caminhando para a morte. Por conta do quê? Da influência. E Paulo foi muito incisivo, ele repreende. Então, quantos de nós, muitas vezes, quando são repreendidos, será que você suporta a repreensão? Será que você recebe de bom grado uma palavra que você precisa ser corrigido? Será que a influência que você recebe do mundo é o quê? É altivez, é arrogância, é prepotência? É não se submeter às autoridades? Essa é a influência que o mundo muitas vezes tenta minar de nós o que é crer no Evangelho. Porque simplesmente não é um modismo, é uma nova vida. Onde você tem que mortificar a sua carne, as suas vontades, para fazer a vontade daquele que te alistou. Foi isso que o nosso líder fez. Quando Paulo coloca diante do povo ali, que Cristo se entregou para fazer a vontade de Deus, não a sua vontade, para fazer a vontade do Pai. E o ser humano, com a influência digital, com muitos que você vê por aí, influenciando, dizendo que você é o tal, que você é aquele cara, você está acima da média. E com isso as pessoas vão se esquecendo de se sujeitar a Deus. Vão se esquecendo de ver, olhar para dentro de si o quanto precisa ser transformado e mudado. Porque a influência muda aquilo que Deus quer mudar, altera o foco daquele que Deus quer mudar. E não é assim, gente. E muitas vezes, dentro da igreja, nós temos que entender e compreender que tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Às vezes, vai ter um irmão que talvez vai te dar uma resposta ríspida. Você não pode tratar o irmão como você vê lá fora. Nós temos que amar. Não podemos ser influenciados pela contenda. Não podemos ser influenciados por demônios imundos que querem colocar divisão na nossa casa, na nossa igreja. Em Gálatas 3, ele coloca mais uma observação aqui. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Ele faz uma pergunta a isso. Ele pergunta, insensatos, ele diz, loucos, desobedientes. Desobedientes. Você tem a certeza nas suas mãos, você tem a convicção quem te chamou, e aí você nega. Simples assim. Por quê? Você ficou fascinado por algo que te corrompeu, por algo que foi com sutilezas, foi minando o seu crer. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Ah, não, aquilo ali é só no velho, na igreja primitiva. Não, meus amados. Há muitas igrejas que pintam aqui de preto, porque é influência no mundo. Há muitas igrejas que querem parecer com casa noturna, fazendo baile. Isso é influência. Nós não podemos ceder para isso. Deus não pactua com as trevas. Deus não aceita isso. E nós não devemos aceitar. E ele coloca aqui no 3:2, diz assim: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então nós recebemos o Espírito, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, através da fé. Nós buscamos ele através da fé. Não adianta nós dizermos que somos bonzinhos, não. Porque a lei era justamente isso. As pessoas tinham que guardar toda a lei, mas a lei não dava a eles o direito de receber o Espírito Santo. Mas a fé em Jesus Cristo, sim. A fé em Jesus Cristo, sim. Então, se você crê naquele que te chamou, naquele que te resgatou das trevas, você vai receber, você já foi selado. Se você desceu as águas, você já foi selado. Então, busque os dons.
pois é esses dons que vão restaurar a sua vida. É esses dons que vão te blindar contra a influência do mundo. É esses dons que vão fazer com que você resista ao mal. E aí no 3 ele diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quantos vocês conhecem que receberam a graça de Deus, de serem chamados filhos de Deus, e agora buscam as coisas terrenas, não mais as celestiais? Os interesses das coisas, daquilo que nos conduz para a salvação, foram esquecidos, e as pessoas estão se atrelando àquilo que é terreno. Nós estamos aqui de passagem. Deus vai nos proporcionar aquilo que é para o nosso sustento. O homem ainda continua ganancioso, continua sendo mesquinho, porque a influência do mundo, quanto mais você tiver, mais você vai ser valorizado. Enganoso é para esses que pensam dessa forma. Por algum tempo, a influência tenta colocar em você a necessidade de obter as coisas. E pelo fato de você não conquistar, pelo fato de você não obter, você se torna uma pessoa frustrada. E pelo fato de você se tornar uma pessoa frustrada, você começa a ficar angustiado e ansioso. E você começa a observar: o tempo está passando e eu não estou conquistando. O tempo está passando e eu estou ficando velho. O tempo está passando e eu não estou obtendo. Meu irmão, aquilo que precisava obter você já tem, que é a salvação em Cristo. Mais nada te resta. Aquilo que Deus acrescentar na sua vida é para o seu sustento. É para você se manter neste lugar. É para você passar por este lugar. A nossa morada não é aqui, então muitas vezes as pessoas começam a ficar focadas naquilo que é terreno por conta do quê? Da influência. Você só vai ser alguém se você tiver isso ou aquilo. Ou será que a empresa de cartão de crédito só liga para mim, dizendo que você entre muitos foi escolhido? Isso é influência. Isso é influência. Em Romanos 12, deixa eu abrir aqui. Novamente, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Por que eu me identifico muito com ele? Porque eu vejo nós. Eu me vejo nele. Um homem que era zeloso em cumprir a lei judaica, que chegou a matar os cristãos. E quantas vezes eu refutei os cristãos? Quantas vezes eu deixei eles de lado? Quantas vezes eu não ouvi aquilo que eles tinham a me dizer? Então Paulo se converteu, Cristo o alcançou, assim como alcançou a mim e você. Então nós temos que ter essa identificação. E ele foi separado justamente para trazer a palavra para os gentios, que somos nós. Né? E aí ele coloca aqui, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por que Paulo fala isso? Você acha que só Romanos estava acontecendo a influência? Nos dias de hoje, muito mais. Muito mais. Ele suplicava: rogo-vos, pois, irmãos, porque aquilo que Deus fez para com Jesus Cristo foi para nos resgatar. A obediência que Cristo se submeteu foi para nos tirar do pecado. Por isso que Ele quer nos santificar, por isso que Ele quer nos limpar. Então temos que ser influenciados pelo quê? Pela vontade do Espírito. Temos que ser influenciados o quê? Em cumprir a palavra de Deus. Temos que ser influenciados por aquilo que nos leva para a eternidade. E é isso que muitas vezes precisamos entender e fazer. Quando Deus chamou Abraão, olha, sai da tua casa, da tua parentela, por quê? Porque a parentela influenciava. A parentela cometia coisas que Abraão precisava ser separado.
Eu tenho um irmão que mora no interior. E por muito tempo eu lutei pelo resgate da vida do meu irmão. E ele era um dependente químico. Ele trabalhava aqui na região transportando droga. Ele fazia aviãozinho. Naquela época não se usava isso. Mas ele transportava de moto, para baixo e para cima. Para baixo e para cima. E aí quando ele se acidentou, foi um período que ele não pôde sair de dentro de casa. A perna dele tinha sido quebrada no joelho. Ele precisou ficar com aqueles arames expostos. Então durante 1 ano, ele ficou em reclusão. Naquele 1 ano, Deus foi trabalhando na vida dele. Deus foi trabalhando, apartando ele daquilo que era vil. Até o dia que eu cheguei e falei assim, meu irmão, você só vai se libertar desse lugar o dia que você sair daqui. Porque as influências estavam conduzindo ele para o pecado. Estavam conduzindo ele para vender droga. Estavam conduzindo na dependência daquilo. Talvez o que ele seria hoje. Eu continuo orando por ele. Tem passado por dificuldades? Sim. Tem passado por problemas? Sim. Assim como Paulo chamou a atenção dos Gálatas, assim também precisa fazer com ele. Chamar a atenção dele para que ele volte ao primeiro amor. Então, quando Abraão foi separado, Deus deu uma missão para ele. Peregrinar sobre a terra, uma terra que ia ser separada para a sua descendência, e farei de ti uma bênção. Você tem sido bênção, irmão? Será que nós temos sido bênção na vida dos demais? Será que nós temos dado bons conselhos? Será que a nossa vida tem sido influência para outras vidas? Será que a nossa vida tem sido usada por Deus para abençoar a outros? Então o Senhor quer nos usar assim como usou Abraão. Aí é uma luta constante, não é da noite para o dia, é uma luta constante. E aí você se depara com tantas coisas, com tantas situações, que você muitas vezes quer negar a fé. Não, nosso lugar não é aqui. Se você abrir em 1 Coríntios 11, olha a responsabilidade aqui. Paulo ele se coloca na condição, na responsabilidade. Ele coloca aqui, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Será que alguém pode nos imitar? Será que alguém pode ser influenciado por nós? Será que nós podemos fazer isso para com as pessoas? Porque as pessoas estão mais voltadas a ficarem esperando do que batalhar. As pessoas estão mais voltadas a ficarem sentadas, cair do céu, do que lutar. Gente, o reino dos céus é tomado à força. Se a gente não guerrear, a gente não vai vencer, a gente não vai conquistar. O Senhor colocou essa incumbência de nós fazermos. Cristo, ele fez o primeiro passo, ele se entregou para nos libertar do pecado, da acusação, da sentença que nos era contrária. Agora até lá vai uma longa caminhada. Vai uma longa caminhada. Nós temos que lutar, continuar lutando. Não se importe se você caiu, se você escorregou. Deus ele quer te restaurar e te renovar. Porque quem te acusa não é Deus. Quem te acusa é o maligno, que ainda está cirandando a sua vida. Está influenciando muitas vezes as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Nós não podemos prestar esse serviço. Não podemos prestar esse serviço, Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, em Mateus 16, ele colocou muito claro, acautelai-vos pelo fermento dos fariseus e dos saduceus. Por que isso? Que fermento é esse? Que corrompia o quê? Os seus ensinamentos. Corrompia o quê? Aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava anunciando. Então não adianta nada você falar que você foi liberto do bar e você não sai da porta do bar. Você vai ser influenciado a voltar a beber. Você vai ser influenciado a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado.
a voltar àquilo que você havia deixado. Então nós não podemos permitir isso. Eu coloquei aqui, se você tiver a condição de influenciar as pessoas, porque o que nós temos visto são pessoas cegas, pessoas desprovidas de uma compreensão maior. Meu pai sempre falava, em terra de céu quem tem um olho é rei. Então o Senhor nos concedeu 2 olhos, não foi só um não, 2 olhos. E Ele tem nos concedido a condição de olhar para o céu, para aquilo que Ele já conquistou para nós, e ter a condição de nos fazer olhar para aquilo que nós devemos deixar para trás. Se os seus olhos ainda estão focados naquilo que é no mundo, nós temos que tirar. Temos que ficar com os nossos 2 olhos focados para os céus. Então é isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Poxa, você vai sair da sua casa só para ir para a igreja? Mas entenda bem, irmão, enquanto aquela pessoa está olhando para você, vendo que você sai da sua casa para ir para a igreja, você está influenciando a sua vizinhança. Você está influenciando aqueles que estão olhando. Aqueles que estão te observando. E não é uma tarefa fácil, não. Então, quando Paulo chamou a atenção do povo de Gálatas, que poderia ser nos dias de hoje, que eu acho que a igreja tem sido influenciada em muito pelas mídias sociais, com certos modismos que não precisa ter, com certos pensamentos que não precisava ter. Jesus, quando ele veio e peregrinou, ele foi muito claro que o reino dele é o reino dos céus. Porque eles queriam nomear ele como um político, ele rejeitou. Queriam nomear ele como rei, ele rejeitou. Ele foi muito claro quando ele falou assim, olha, eu não vim para instituir o reino aqui. Ele veio pregar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então, meus irmãos, entenda bem. É duro, é duro. É difícil. Mas a vitória é certa. A vitória é certa. Muitos percalços você vai ter na vida. Mas busque ser influenciado por pessoas que temem a Deus. Busque ser influenciado por pessoas que honrem a Deus. Por mais que aquela resposta não seja conforme a tua vontade. Por mais que aquela resposta muitas vezes não seja conivente com o desejo do seu coração. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada, não aquilo que é necessário. Não aquilo que é necessário. Eu conheço o testemunho de um rapaz que, eu admiro ele por conta da reviravolta que Deus fez na vida dele. E ele era um simples anunciador do pregão da bolsa, da época que ainda se gritava para poder vender ações, da época que falava, vendo, compro, ficava gritando lá. Tinha vez que ele chegava na igreja que não tinha nem voz, de tanto que ele gritava ao longo do dia. Aí os pregões passam a ser digital. Só que dentro do pregão existe uma máfia que ofereceram uma proposta para ele. E aí ele foi conversar com o pastor. Ele era novo, recém-convertido, acho que ele devia ter o quê? 1 ano de convertido, 1 ano e meio. Foi conversar com o pastor. E o pastor, ele era diretor do banco. Disse, não ceda. Isso é uma máfia que vai te levar para o buraco. Seja fiel até a morte. Não vá por esse caminho. E quando ele chegou em casa e falou para o padrasto dele, falou para a mãe dele, o padrasto dele ofendeu demasiadamente a vida dele. Você é um tonto, você é um bobo, você perdeu de ganhar dinheiro. Aquele conheceu ele, o Zé Paulo. Um grande amigo mesmo. E ele falou porque falou, e ele mesmo dava esse testemunho. Como eu fui idiota falando isso para o meu enteado. Como eu fui infeliz de falar. Olha a influência dele.
Por quê? Porque os olhos dele ainda estavam na terra. E o tempo passou. Esse rapaz deixou de fazer o pregão na bolsa, foi trabalhar numa empresa onde era digital. De repente o dono da empresa, de tanto ganhar dinheiro, falou assim, ó, cuida disso daí para mim. Chegou uma hora que o cara estava saturado daquilo, você cuida desse negócio para mim. Você vai me dar tanto por mês. Aí depois, acho que de um tempo ele fazendo isso, você, olha, vamos fazer o seguinte, esse ano você vai me dar tanto por mês. A partir do ano que vem, como que chama? A corretora fica para você. Isso é a fidelidade. Não se corrompeu lá atrás. E Deus te honra. Porque a palavra de Deus é muito claro. Que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, se nós não permanecermos fiéis, Deus será fiel. Deus será fiel para conosco. Então nós temos que manter a nossa integridade, não ser influenciado pelo mundo, não ser influenciado pelo jeitinho brasileiro que muitas vezes nos corrompe e tenta drenar a nossa fé e tenta drenar a nossa condição de reivindicar diante de Deus. Então, meus irmãos, não entregue o seu coração aos deleites deste mundo. Não seja influenciado pelo mundo. Não seja influenciado por aquilo que é terreno. Seja influenciado por aquilo que é de Deus. Amém? Eu paro por aqui, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu pensei em cantar um louvor, eu não sei se tem os louvores da harpa aqui, pastor. Tem? No 370? Não, acho que... Tem aí, meninos? 370? A irmã Sandrinha, eu amo esse louvor por conta da mãe da irmã Sandrinha. Porque o dia que ela cantou esse louvor, esse hino, eu fiquei assim agradecido. Porque uma coisa que eu tenho por Deus, uma gratidão que eu amo demais. Porque nas reuniões de diretoria, às vezes o pastor me via chorando. Não, por que você está chorando? É a gratidão que Deus colocou no meu coração, que eu não tinha nem o mérito de estar junto com o Senhor, mas o Senhor me chamou. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Ele, dou toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? Gostaria de fazer oração, depois louvar com você. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Eu reconheço das minhas limitações, das minhas fraquezas. Meu coração se apertou quando recebi este convite. Ó Deus, ó Pai, mas não é na minha força, é no Teu poder, ó Pai. É na Tua vontade, Senhor. Ó Santo Deus, é pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, assim como o Senhor usou de misericórdia para com a minha vida, eu lhe peço pela vida dos meus irmãos, ó Senhor. Blinda, Santo Deus, estas almas das sutilezas de Satanás. Guarda, Santo Deus, estas almas, ó Pai. Ó Pai, das setas inflamadas do maligno, Senhor. Ó Pai, se naquela época, Senhor, ó Pai, após os 55 anos da sua ida para a ascensão dos céus, as igrejas sofriam a influência daquela época. Ó Deus, ainda mais nos dias de hoje, que muitas vezes, ó Pai, a fé em Jesus Cristo, ó Pai, tem sido duvidada. Mas nós estamos aqui para duvidar, muito menos, ó Pai, para questionar, estamos aqui para obedecer, assim como o Teu Filho amado obedeceu, Senhor. Estamos aqui para mortificar a nossa carne, para entregar todo o nosso ser diante do Teu altar, Senhor. Pois sem a Tua presença não alcançaremos, ó Pai, as regiões celestiais, não alcançaremos, ó Pai, aquilo que está reservado para todos aqueles que guardam, Senhor. Ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoe este povo, que eles levem consigo, ó Pai, a porção dobrada do Teu Santo Espírito, que eles sejam blindados, revestidos, fortalecidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Ó meu Deus e Pai Todo-Poderoso, aquilo que eu não pude
ajudá-los, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito venha talhar e trabalhar nestas almas. Venha trazer, ó Pai, um questionamento sobre estas vidas. Que ao reclinar, ó Pai, as suas cabeças e os travesseiros, que eles possam meditar, entender e compreender, ó Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. E eu creio, ó Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que realiza, para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Quem sabe, canta comigo. Louvado seja Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem a letra ou não? Vamos lá. Eles vão colocar lá. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Louvado seja Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Estava conversando com o pastor Rodrigo, que acho que foi em 2019 que eu estive aqui trazendo uma palavra. Veio a pandemia, aí veio o desligamento de eu estar indo lá para Mirante, aí o Senhor proporcionou esse dia. Louvado seja Deus por isso. Agradeço a oportunidade, passo a palavra ao pastor. Glória a Deus. Não por isso. Semana que vem é com você de novo. Pronto. Glória a Deus. O tempo passa tão rápido, né? Glória a Deus, né? Mas que palavra abençoada, que trouxe um alimento para o nosso coração. Nós precisamos realmente aprender mais de Jesus e tudo de Jesus. Tinha uma professora no seminário
que ela batia muito nessa tecla de conhecermos a vida de Jesus. A gente acha que conhece Jesus, mas a gente não conhece como deveríamos conhecer. Precisamos esmiuçar a vida de Jesus, pesquisar sobre os evangelhos, ler comentários sobre os evangelhos, ler contexto histórico, por que Jesus disse aquilo. Nós precisamos conhecer mais de Jesus. E quanto mais de Jesus nós conhecemos, mais influenciados por Ele nós seremos. Eu acho incrível, né, esse pessoal que tem agora influenciador. O cara não tem nada, nunca fez nada, nunca foi nada. A vida pessoal às vezes é toda destruída, mas tá lá, com 1 milhão de seguidores. Influenciador do quê? Sabe, gente? Realmente quem tem que nos influenciar é Jesus, né? É o Senhor através da sua palavra, né? E com certeza esta palavra falou ao nosso coração. Então, vamos colocar de pés, agradecer, encerrar o culto desta noite. Lembrando, irmãos, que amanhã nós começamos a campanha de 30 dias de oração e jejum. Das 7 às 8 da manhã. Deus vai mover coisas neste lugar em nome de Jesus. Deus moverá coisas neste lugar durante esse período e após esse período, porque a oração, muitas vezes, ela não faz o efeito na hora. Ela está trabalhando em todo o contexto do mundo espiritual. Mas a hora que Deus libera a palavra, a bênção vem completa. Se você tem possibilidade de participar das 7 às 8 da manhã e depois de trabalhar, então esteja conosco, tá bom? Mas se não, aos finais de semana, será das 8 às 9. Você pode estar conosco nos finais de semana também, tá bom? Então amanhã, das 7 às 8, começa a campanha de 30 dias de oração e jejum. Nós oraremos agora por Antônio Menezes Sarmento, que hoje teve um infarto. E oração por Sandro, que está com depressão. Esse Sandro é aquele Sandro? Precisamos ir atrás, visitá-lo em nome de Jesus. José Carlos pede oração por Leandro, para que saia do mundo das drogas. É o irmão Zé Carlos. Está aí, não? Está online? Deus abençoe o irmão Zé Carlos em nome de Jesus. Vamos orar, gente? Vamos agradecer. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite de comunhão, te agradecemos por esta noite de unidade, te agradecemos por esta noite de louvor, de adoração, por nos permitires e nos dar condições de participar da tua obra através do ofertório. Te agradecemos pela tua palavra tão abençoada, Senhor, que veio como bálsamo, verdadeiro orvalho sobre os nossos corações. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor sempre tem ouvido a tua igreja. Levantamos um clamor agora pela vida do Antônio Menezes. Oramos por esta vida que sofreu um infarto. Deus Todo-Poderoso, não sei se ele te conhece ou não, mas eu te peço encarecidamente, em nome de Jesus, visita o seu Antônio, Pai, trazendo cura, libertação e principalmente salvação. Oramos também por Sandro, ó Deus querido, o irmão Sandro, que está afastado, está um pouco longe, e com certeza, Pai, sua alma sente essa necessidade de Ti. Ó Deus, ele enfrenta esta depressão, mas eu sei que em Jesus o Senhor suprirá o Sandro e transbordará a sua vida. E o Sandro verá, ó Deus, e constatará aquela alegria voltando a fazer parte do seu viver. Deus Todo-Poderoso, nós oramos neste momento também pelo Leandro, filho do irmão José Carlos. Onde estiver o Leandro agora, visita. Onde estiver o Leandro agora, toque-o. Onde estiver o Leandro agora, Pai, nós repreendemos esta casta de demônios que está oprimindo e escravizando o Leandro nas drogas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, envia o teu anjo para que pegue o Leandro onde ele estiver e traga-o aqui, Pai. Deus, para que ele seja internado e para que ele possa alcançar verdadeira e genuína libertação. Pai, abençoa esta igreja que compareceu à tua casa, abençoa este teu povo que tem prazer em ti, Senhor, e abençoa aqueles que acompanharam
à distância, pela internet, mas eu te peço, meu Deus, que no próximo culto todos possam estar presencialmente aqui. Deus, abençoe este final de semana que se inicia, esta campanha de oração que começa. Pai, trabalha na oração do teu povo, trabalha no clamor do teu povo, abala esta igreja, abala este bairro, abala esta nação em nome de Jesus. Senhor, vem conosco para o nosso lar, para a nossa casa, nos dando guarida e nos preparando para um final de semana abençoado, na escola bíblica, no dia de sábado, no culto de ceia, no dia de domingo. Tudo isso te pedimos, Pai, porque vivemos para a tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Santo Espírito seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, ninguém